Olá, olá, bom dia. Hoje é dia 22/5/2025 e eu sou Sheila Querido. Estou aqui para mais uma live, como combinado, terças e quintas. Eu passar por aqui meia horinha para deixar algum recado com vocês, para vocês, né? Um refletir, uma reflexão que pode contribuir aí com a nossa vida, o nosso pensar, algo sobre nós, né? Relacionado à constelação familiar. Eu gosto de refletir, né? Aprendi a gostar de constelação. Como muitas pessoas, tive a minha estranheza também. Eu falo, constelação familiar, que coisa é essa, né? Eu não sei o que é isso. Mas quando eu vivenciei a minha primeira sessão de constelação, com a minha amiga psicóloga Sizumi Suzuki, ela que me apresentou essa constelação. Isso me tocou imensamente, né? E me trouxe uma nova maneira de olhar para a minha vida, para a vida das pessoas. Estou aqui convidando algumas pessoas para virem. E, e a partir do momento que foi vivenciada a primeira sessão, eu percebi que algo me tocou profundamente. E, e eu já, sabe aquela época que a gente ficava perguntando o que eu posso fazer para mim de diferente, para que eu possa me compreender melhor, para que eu possa me tornar uma pessoa mais sábia, né? Olá, Fonseca. Uma pessoa mais sábia, uma pessoa que tem um olhar diferenciado, que não precisasse ficar ruminando muitas coisas da vida. E a constelação me trouxe essa compreensão de uma forma muito rápida, muito eficaz. Um ampliar de olhar em apenas uma sessão. E aquilo me tocou muito, né? Não só tocou o meu corpo, como tocou minha mente, tocou minha alma. E vocês sabem quando esses três lugares em nós, né? Tocou a minha espiritualidade. E quando isso toca em nós, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu fui conhecer mais, eu quis mais, né? Fiz mais outras sessões, mas eu quis começar a estudar isso. O que que é isso? Quem é esse tal de Bert Helling, né? Esse alemão que trouxe tantas coisas, né? Essa é a bibliografia da vida dele. Tem muitas coisas interessantes aqui, um livro para ler e reler. Os livros do Bert, eles são provocativos, né? Eles trazem, eh, fazem a gente refletir de uma forma que a gente nunca refletiu. Então, e o tive muitas, tenho muitas conversas ainda com o Bert Helling, e às vezes até umas discussões conflituosas, porque ele faz a gente estar num outro lugar, olhar de um outro lugar, né? E que lugar é esse que ele nos leva? É um lugar de amor, um olhar de amor. Não é um amor romântico, né? É um amor que ancora, um amor realista, um amor que inclui, e muitas vezes incluir algo de nós mesmos em nós, né? A gente rejeita, a gente, né? Quantas vezes a gente briga com a gente mesmo, e incluir ele ajuda a organizar esse amor em nós, né? Uma pessoa que estudou muito, eu vejo, né, que o primeiro foi alemão, né? Teve a vivência de guerra na juventude, fugiu da guerra, né? Imagina um jovem de 17, 18 anos sendo obrigado a ir para a guerra. Ele era alemão, né? E se ele era alemão, ele foi para a guerra de nazistas, ele fugiu, né? Lógico, ele não concordava, ele já era de uma família religiosa e ele saiu de lá e foi direto para o seminário, né? E então, eu acho que a primeira base dele é a teologia, né? Depois ele vai para ser missionário nas tribos Zulus, e não é missionário de ficar lá nas cabaninhas que a gente imagina, quando fala tribos Zulus, na verdade é uma parte da África do Sul, e ele já foi para trabalhar em universidades, né? Trabalhar com jovens que estudavam, numa época de apartheid. Então, ele fez muitas trocas de conhecimento com os Zulus, com os princípios africanos,
Então, a gente pode dizer que uma das bases das constelações, hoje a gente pode dizer, hoje eu posso dizer, são os princípios africanos. Se você conhecer os princípios africanos, você também vê muito, né, da constelação, dessa questão familiar, da força que a gente tem na nossa ancestralidade. E o Bert saiu, né, depois dessa questão religiosa e foi disseminar, foi estudar. E foi estudar o quê? Psicologia. Ele já fazia terapia breve de grupos lá junto de outros padres nas universidades, nas tribos Zulus. E ele estudou Freud, ele estudou Moreno, ele estudou Jung, ele estudou terapia primal, fez curso com a Satir, né? E foi estudando, e ele foi, na Europa, ele foi desenvolvendo muito conhecimento, e ele já era reconhecido por isso, até conhecer o reposicionamento familiar com Tia Schufeld. E ali ele começou a disseminar isso para o mundo, né? Porque ele já era conhecido. E se não fosse ele, talvez essa técnica da constelação ficaria somente na Alemanha, participando, sendo visto somente em alguns congressos lá na Alemanha e pararia por ali. Ele que teve essa força, né? Essa força alemã, essa força europeia, que conheceu muitas coisas na África e conheceu muitas outras teorias e veio trazendo isso para o mundo, entendeu? Então, é, tem muita coisa para se estudar em constelação, tem muitas vertentes. E aqui no Brasil tem uma força muito grande para poder evidenciar as constelações, né? Algo que está no Brasil há 25 anos, né? Não é algo, não é algo que, que, que é como uma psicologia que já tem mais de 130 anos, né? É algo que mesmo assim é contestado até hoje. Eu sei que eu sou psicóloga há quase 30 anos. Eu sei quanto cada autor, cada pesquisador, né, da psicologia ainda é contestado. Mas as evidências são inúmeras, né? Eu mesmo, esse ano, eu acredito que eu chego na minha milésima constelação facilitada, e quantos feedbacks positivos, né, na questão de relacionamento, na questão de trabalho, questão profissional, para as empresas, que eu também facilito constelações para as empresas. Quantas questões, né? Quantas questões realmente são evidenciadas e quantos feedbacks, quantas pessoas vêm porque o cliente que eu facilitei constelação traz, porque a gente só traz alguém para algo com a certeza que é algo que me fez bem, que pode fazer bem para outra também, né? E hoje, já eu quero convidar quem passar por aqui depois, eu quero convidar as pessoas para o workshop ainda segunda-feira, no dia 26, às 19 horas, na plataforma Zoom. Já tem uma constelação para ser facilitada. E para você, principalmente para você que não conhece a constelação e quer saber como acontece, porque a gente só consegue realmente entender na íntegra quando a gente participa de uma constelação ou quando a gente é constelado, né? Ela é muito complexa, e por mais que eu explique como é, qual o efeito de uma constelação, para que ela serve, não explica como uma vivência, né? Você estar ali, perceber, estar ali, sentir no seu corpo para ser um representante. O que é ser um representante de constelação familiar, né? Então, geralmente, uma sessão de constelação, primeiro, a pessoa vem e precisa ter uma questão séria. A constelação não é para qualquer coisa. Ela não é para ser utilizada para algo banal. A constelação são para as questões sérias. Que tipo de questões? Eu tenho um problema com os meus pais, eu brigo muito com os meus irmãos. Olá, bom dia, Florence. Eu tenho um problema com meus irmãos, eu tenho um problema de saúde, já tentei fazer várias coisas, é recorrente, algo recorrente na minha vida que me assombra, que me assusta,
que sempre está acontecendo, ou eu sempre tento fazer alguma coisa e isso não acontece. Por exemplo, eu entro num trabalho e passa pouco tempo, não entendo por quê, eu sou demitida, ou eu entro em relacionamentos tóxicos, sempre atraindo o mesmo tipo de pessoa, ou eu tenho uma questão no trabalho, tenho problema com o meu chefe, eu tenho problema com os meus colegas, ou eu não me sinto bem onde estou. Hã, Problemas de relacionamento. Olá, Marilda, seja bem-vinda. Problemas de relacionamento, né, com com os meus irmãos, com os amigos, eu sou muito sozinha, eu ah, tenho medo, tenho, sabe, são coisas sérias que atrapalham a vida, que atrapalham as relações. Olá, Célia, seja bem-vinda. Célia, eu fui até o seu trabalho e não te vi. Pensei que eu ia te ver, matar a saudade. Então, são para as questões, não é brincadeira, né. Uma constelação a gente precisa fazer para nós mesmos, não podemos fazer para outras pessoas. "Ah, eu tenho um irmão que ele tem problema com alcoolismo e gostaria muito de fazer uma constelação para ele, mas ele não aceita". Se ele não aceita, nós não podemos invadir a vida de ninguém, tá. A constelação é um benefício para si. "Ah, Sheila, eu tenho problema com meu marido, com meus filhos ou com os meus irmãos, eh, eu preciso levá-los todos para a constelação?". Não, né, você pode cuidar dessa questão na sua vida, você pode, sem precisar, você pode fazer para você, né. "Ai, o meu filho namora uma pessoa, minha filha namora uma pessoa e eu não gosto dessa pessoa, eu posso fazer uma constelação para minha filha, arrumar um namorado de uma forma melhor?". Não, se ela já é adulta e ela precisa, você pode fazer uma constelação para a dificuldade que você tem com a sua filha e os relacionamentos que ela arranja, né. Então vai ser sobre você, não vai ser sobre o namoro da sua filha, por exemplo, tá. O meu pai discute, briga muito com a minha mãe, eu quero fazer uma constelação para minha mãe, que eu acho minha mãe muito boba. Não, é a mãe que tem que vir. Você pode fazer uma constelação da sua dificuldade de encarar a relação dos seus pais, né, mas não fazer para a mãe ou para o pai melhorar a relação, percebe? Eh, não tem não a constelação ela não é encomendada para alguém, ela precisa ser para você, para a sua evolução. Só se faz constelação para o outro quando se tem filhos pequenos, aí os pais podem fazer a facilitar uma constelação, né. Eu já tive mães de bebês, por exemplo, eu facilitei uma constelação para uma mãe que o bebê tinha um refluxo horroroso e que não tinha medicação, não tinha meio que ajudasse o bebê dela a melhorar. Então, se faz uma constelação para o bebê, se faz uma constelação para uma criança pequena, faz uma constelação para uma criança que está com dificuldade na escola, né, ela está lá na escola, ela tem medo de ir para a escola, ela não consegue se concentrar, ou ela tem problema, né, ela chora. Então, a mãe, o pai, ou o responsável, ou avós podem facilitar a constelação para os seus netos e para, mas enquanto eles são pequenos, tá. Quando eles estão indo para 8, 9, 10 anos, eles pode ser feita uma constelação para eles, acompanhado dos pais, até os 12 anos de idade. 13 anos de idade, a gente pergunta para o adolescente: "Você quer que os seus pais estejam junto da constelação?". E os pais precisam autorizar essa constelação, tá. Até os 18 anos, os pais precisam autorizar, precisa de autorização dos pais. A partir dos 18 anos, eles podem escolher e fazer sozinhos, os pais sabendo ou não, né, mas até os 18, autorização dos pais. Se eles permitirem, acompanhamento dos pais, mesmo se for uma constelação individual, né. Então essas informações são necessárias. A partir daí, os filhos têm autonomia, é para ter. Né, mesmo que os pais estejam muito preocupados, ok. Eles que precisam constelar. E se for uma constelação em grupo, todos que o cliente quiser podem convidar para uma constelação, participar, pode participar pai, mãe, namorado, quem for.
Mas se for uma constelação individual, o nome já diz, individual, é somente ele. A não ser em caso de adolescentes que os pais acompanham. E geralmente, né, os pais estão envolvidos nas questões dos seus filhos adolescentes. Então, eles entram também na constelação, fazem, né, ficam no seu papel de pai, para muitas vezes poder abençoar o filho, ressignificar o desentendido com o filho, né? E falando em desentendimento, o assunto ainda do workshop da segunda-feira é sobre mãe, né, e mãe e pai, a gente sabe que a gente precisa ir tomando com doses homeopáticas, né, e que a nossas relações muitas vezes na vida, no trabalho, com os amigos, no relacionamento afetivo, tem a ver com a nossa relação com pai e mãe, né. A mãe é aquela que recebeu a gente, o pai é o primeiro que impulsionou, né, e a gente sabe tudo que vem primeiro precisa ser honrado. Quando a gente não honra o nosso pai, quando a gente tem uma desavença com o nosso pai, a gente também está tendo uma desavença com o caminhar da nossa vida, né? O impulsionamento para conseguir coisas novas na nossa vida, né? Às vezes a gente fica olhando para característica, a gente fica olhando para questões do nosso pai, que é o jeito dele lidar com a vida, o jeito de se relacionar com a gente, mas a gente esquece que ele foi o primeiro a dizer sim à nossa vida. E se a gente tem alguma rusga com essa pessoa que foi o primeiro a dizer sim, a impulsionar a nossa vida, a gente tem dificuldade com o impulso da vida. Então, por isso é muito importante a gente estar engajado com as nossas engajado, né, e fazer algo, tomar, né, nós consteladores falamos tomar o pai. Por que que é o tomar, né? O tomar é tomar com tudo o que ele tem, do jeito que ele é, sem querer mudar nada. Se você conseguiu chegar nesse ponto de não querer mudar seu pai, olhar e aprender com ele, o pai, os 50% dele que está em você também vibra na mesma intensidade. Também você recebe esse pai sem querer mudar, né. Aí é diferente a mudança. Quando a gente quer mudar eles que estão em nós, que somos nós, aí é um princípio de uma evolução, né. A partir daqui, o meu pai, né, o persona pai, ele é do jeito que ele é, mas ele que está aqui, eu posso transformar, eu posso mudar, mas desde que eu tenho respeito para ele que está lá fora, né, aquele que disse sim à nossa vida. Em relação à nossa mãe, né, o pai impulsionou, né, e a mãe foi cultivando, foi, né, gerando aí a pessoa que nós somos, né, ela gestou aí a pessoa que nós somos, né, cada célula nossa, então a gente tem um um convívio diferenciado com a mãe, né. E quando a gente olha para essa mãe e a gente também abre mão de querer mudar essa pessoa, né, ou abre mão de querer cuidar dela como se nós fôssemos maiores do que ela, gente, isso não existe. Isso é uma ilusão que atrapalha a nossa visão para a vida, né. Ela é maior, ela veio antes, ela alimentou cada célula nossa, né, então isso já é um motivo de agradecimento, né. "Ah, mas eu não gosto do jeito dela, ela é rude, ela me deixou morando com a minha avó, foi morar com um homem que me abandonou". É horrível isso, eu não vou dizer que isso é legal, mas tudo que você precisa para viver, ela te ofereceu. Tudo, 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 tudo. Então, é contra isso que a gente não pode lutar, né. É contra essa realidade que houve, que a gente não pode querer tamponar e falar, aquela mulher, eu não quero mais falar com aquela mulher, eu tenho problema, ou eu preciso cuidar dela porque ela não sabe se cuidar sozinha, né. Na verdade, os pais não precisam dos filhos, os filhos que nós filhos que precisamos dos pais, né, para viver, para ser quem a gente é. Então, isso, muitas vezes a gente esquece, é validado, né. E hoje também eu quero falar de algo que acontece em muitas situações, que é esse amor interrompido, né. O que que é o amor interrompido dentro das constelações?
É quando essa conexão com a mãe foi rompida, e pode ter sido rompida porque ficamos alguns dias longe dela, né, por exemplo, eu nasci, tive algum problema, minha mãe teve alta do hospital e eu precisei ficar. E falaram que a minha mãe poderia vir me visitar, ou a mãe ficou doente, né. "Olá, Liliane, saudade de você". Ou a mãe ficou doente e precisou afastar de nós, né. Eu tive uma vez, eu atendi uma facilitei uma constelação para uma pessoa que quando ela nasceu, a mãe dela infartou. A mãe dela tinha problema do coração, a gravidez toda, mas no nascimento o médico falou: "Agora não dá mais, a criança nasceu, a gente vai ter que operar do coração". E nisso houve, né, uma ruptura ali da relação das pessoas, da mãe e da filha. E essa filha sempre olhava para a mãe com raiva, ela ficou um mês afastada da mãe, sendo cuidada por uma tia, né, e pela avó, pela tia, pelo pai, mas a mãe não tinha condição de cuidar daquela filha, que jeito que teria, né. Então, esse ficar longe da mãe, um bebê ficar longe da mãe, pode trazer esse amor interrompido. E quais são a as sequelas, né, desse amor interrompido? É como se o bebê buscasse, 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 buscasse aquela mãe, né. Isso pode acontecer nas mães que morrem, isso pode acontecer, esse amor interrompido pode acontecer, às vezes da mãe ter algum problema depois no puerpério, né, ter alguma depressão e ficar distanciada. Pode ser por trabalho, né, a mãe ficar longe e não ter essa conexão com o filho. É como se o filho buscasse, 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 buscasse aquela mãe, e aquela mãe não está lá, então ele desiste da busca da mãe, e ele pede essa vontade de ser amado pela mãe, e ele não confia mais no amor, né. Isso acontece com muitos de nós, né, e quando cria-se essa distância da mãe, né, é como se todo o resto não validasse, não, quando a pessoa percebe que ela pode ser amada, ela se afasta. Ela tem relacionamentos, ela fica forte para se relacionar, ela consegue galgar trabalhos, ela mantém amizades, mas, tem ali um afastamento, tem ali uma dor muito grande, que eu falo: "Não vale a pena eu investir, né, eu acreditar em amar", e ela talvez nem reconheça o que é amar. Ela consegue ser prestativa, ela consegue ser carinhosa com as pessoas, mas quando é mesmo para fazer troca de amor, ela se enfraquece, percebe? Então isso traz um distanciamento das pessoas, né, isso traz um distanciamento profundo das relações. E isso fica no inconsciente desse filho e dessa filha, porque é uma dor tão profunda, é um vazio tão grande, que ela não consegue acessar, ela vai vivendo, ela vai vivendo, ela vai fazendo mecanicamente, né. E isso traz uma dor, né, nada preenche, nada preenche. E como que a gente consegue reconhecer isso? São pessoas que não se aprofundam, são pessoas que não trazem nelas essa, e pior, né, ela vai atraindo pessoas também que traz essa sensação de abandono, né, esse vazio. E aí isso aumenta nela e ela vai se resguardando, né, vai se protegendo das relações profundas. E onde que essa pessoa pode encontrar novamente esse amor, né? Se ela traz isso à consciência. Muitas pessoas vêm para a constelação falando: "Ah, minha esposa reclama que eu não sei oferecer amor. Ah, eu tenho uma distância, parece que eu estou nos lugares, parece que eu estou me divertindo, mas quando eu olho para mim parece que eu estou num vazio, e eu não gosto desse vazio, tem um vazio dentro de mim". Tem muitas pessoas que vêm para a constelação falando desse vazio. E quando se olha para esse vazio, é esse deslocamento da proximidade da mãe, né, não traz a mãe no coração, né. E esse amor interrompido pode acontecer
quando é bebê, pode acontecer quando é criança, na primeira infância, pode acontecer até na adolescência, né. Até na adolescência isso pode acontecer. E onde que essa pessoa, essa criança interior precisa receber amor? É voltar lá e olhar para a mãe e tomar o amor da mãe, né. Às vezes a mãe não percebe isso, às vezes a mãe está se matando para fazer alguma coisa para esse filho, mas parece que ela não alcança mais, porque houve essa ruptura, né. Então, mas quem é que precisa buscar esse amor de volta? É o próprio filho, porque às vezes a mãe está lá cheia de amor, tem muito amor, mas aí tem muitas discussões porque não entende, né, a mãe quer entender por quê, né, tem mães que falam: "Eu faço tudo para o meu filho, ele às vezes é o filho que eu mais presto atenção, né, mais me dou, mas é o que mais é o mais ingrato", né. Também tem essa questão do amor interrompido, né, aí essa mãe também percebe algo diferente, mas ela não sabe por quê, né. Então, é necessário que esse filho volte, olhe para essa mãe e se entregue para essa mãe. Ah, isso é muito difícil, como que vai fazer? Em uma sessão de constelação isso é possível, né. E geralmente as constelações de amor interrompido, elas são mais lentas, elas são mais longas, né, precisa-se de mais tempo. A pessoa é passo a passo, um passo em direção da mãe parece que dói, né, vai tirando as couraças, é um passo por vez, até tocar na representante da mãe, até querer olhar nos olhos dessa mãe, até querer ir para os braços dessa mãe, e ficar ali por um bom tempo, para ter esse amor de volta, receber, e para isso precisa de humildade, para isso precisa de reconhecimento que falta é o amor dessa mãe, né. E nem todas as pessoas conseguem em uma única sessão, é necessário às vezes 2, às vezes até 3 sessões, e de fazer essa entrega, de se soltar no colo dessa mãe como um bebê precisa se soltar até dormir, até descansar, até confiar, né, e até sentir que é amado. Então, muitos de nós estamos andando por aí, né, não querendo nem amor de ninguém, porque não quer, porque acha que amor é dor, está associado com vazio, né, então as relações ficam mais superficiais, as relações ficam mais no social, muitas vezes, né, para poder se manter vivo. E na verdade a gente só vai para o mais da nossa vida, a gente vai para o mais da nossa vida quando a gente vai para o mais dessa mãe. Quando a gente olha para essa mãe e fala: "Não é isso não tem a ver conosco, o que tem a ver conosco é essa conexão de amor que a gente tem", né. Então, isso precisa de um grande querer, né. Eu quero sentir amado, eu quero poder amar de verdade. E a gente só pode sentir amado se a gente fizer conexões verdadeiras com os nossos pais. Ah, mas eu não vai isso dá um trabalho danado, dá. Mas depois que acontece, as pessoas falam: "Nossa, parece que algo mudou em mim, parece que eu estou mais leve, parece que eu sou amado". Gente, e não tem nada melhor do que se sentir amado, não é? É o que todos nós queremos, sentir amado. Aí a gente tem força para ir para o mais trabalho, mais reconhecimento, mais dinamismo, mais alegria, mais momentos de presença na vida, né. E e é isso, a gente precisa e muitas vezes isso precisa ser aprendido e precisa ser junto de alguém. Sozinho muitas vezes fica muito mais difícil. Primeiro perceber isso, né. E são as dores que a gente carrega em nós que nos leva para essa reconciliação com a nossa mãe. Então, por isso, eu quero convidar vocês para mais um workshop desse mês de maio, onde vamos falar, assim, da mãe. O mundo trata a gente do jeito que a gente trata a nossa mãe. E lá no workshop, provavelmente neste workshop, teremos a oportunidade de fazer um movimento de amor para a mãe, né. Venha, né, quem sabe um despertar em você para a sua vida. Às vezes: "Ah, mas eu tenho um problema na minha vida, mas isso não tem nada a ver com a minha mãe e com o meu pai". Talvez não tenha mesmo, mas talvez tenha.
e de poder olhar para essa mãe, né, com mais compaixão, com um olhar mais presente, né, e conectar essa mãe com a mãe que está aí em você, pode te trazer força, pode te trazer mais amor. Às vezes, nós, às vezes nós achamos que já não temos mais nada a ver com a nossa mãe. "Ah, mas minha mãe já morreu. Ah, já estava tudo certo, eu me despedi dela, foi tudo certo". Mas às vezes tem algo em nós ainda que cobra, algo em nós que ainda está vazio em relação à nossa mãe. E precisamos sim olhar para essa mãe, precisamos sim ter esse esse contato, tomar, né, esse tomar. Tomar a mãe e pai, a gente pode estar com 120 anos, a gente precisa tomar essa mãe e esse pai para nossa vida ser muito mais, né, do que a gente pode do que a gente acha que a gente merece. E quem experimenta dessa conexão com pai e mãe, experimenta uma vida um pouco mais plena. Então fica o meu convite para vocês. Eu mando os links, né, da sala da plataforma Zoom, para que a gente possa compartilhar juntos aí mais um momento. E teremos uma constelação também, né, relacionada a essas questões. Venha, você será muito bem-vindo. E muitas pessoas que participam deixam um feedback que foi especial, que algo provocou algum insight ali. Então venha experimentar, venha fazer parte, ser representante também, que é um lugar onde a gente tem muitos insights, né. Quando a gente representa algo para alguém na constelação, algo nos toca, né, acontece algo para nós também. Obrigada para vocês que passaram por aqui. Eu vou deixar essa live gravada e sejam muito bem-vindos ao Instituto Sheila Queridos. Um grande abraço e até segunda-feira no workshop. E eu passo por aqui deixando uns recadinhos também. Até mais. Até mais aqui também.